são esse momento, né? No primeiro ano de vida do bebê, vou falar uma média estimada, tá? O bebê praticamente triplica o seu peso corporal. Por exemplo, arredondando, um bebê em média que nasce com 3 quilos, ao final do primeiro aninho está com cerca de 9 quilos. Em média, obviamente que alguns bebês menos e alguns mais que isso, tá? Nesse primeiro ano é muito mais um ganho de peso em balança, que a gente chama. O bebê tende a ganhar maior peso, né? É um momento de toda a questão de formação, a formação, né, do corpinho do bebê, órgãos, enfim, é um momento muito mais de peso corporal mesmo, tá? E crescimento em centímetros, obviamente, ao longo do período do tempo. Então, no momento em que a gente está acostumado, que às vezes um bebê ganha cerca de 800 gramas num mês, 300 gramas, 400 gramas, e vai indo, né, nessa média mais ou menos, um mês mais, um mês menos, e assim eles vão indo. Quando vai chegando próximo aos 12 meses, a tendência é a mãe, né, o familiar, enfim, não entender muito aquilo ali, porque a tendência, a velocidade de ganho de peso do bebê a partir dos 12 meses é muito menor, tá? Isso é fisiológico, tá bem? Deixa eu só tirar aqui os comentários aqui. Então, essa velocidade de ganho de peso aos 12, perto dos 12 meses, é muito menor. No momento em que a gente entende isso, né, é muito mais um ganho cognitivo a partir dos 12 meses e menos ganho de peso em balança propriamente dito. Porque o bebê não, se o bebê, imagina se cada ano, né, do primeiro, de zero meses aqui para os 12 meses, triplica de peso. Se dos 12 meses aos 24 meses o bebê triplicasse de peso, a cada ano triplicasse de peso, seria um bebê elefante, certo? Então, ele não vai continuar ganhando as mesmas gramas, né, mesma gramatura do mês anterior. Tá, do mês anterior, não, do ano anterior. Então é um momento que a gente se informando desse conhecimento, a gente consegue ficar mais tranquila. Por exemplo, tem momentos que depois de um aninho, um aninho e 2, um aninho e 3, tem bebês que estacionam inclusive o peso. Mas tu vai ver em centímetros, em comprimento, o bebê continua ganhando centímetros. Tá? Então, ou seja, ele continua crescendo, ele continua saudável, só que peso em balança vai ser muito menor. Tem casos em que os bebês, inclusive, perdem um pouquinho de grama de peso, perdem 100 gramas, 150 gramas, enfim. E aí, se a gente não tá bem informada, é o momento do pânico total. Perdeu peso, meu Deus, o que eu faço? E aí, o que as mães têm me relatado muito aqui? Cíntia, por favor, o que eu faço para o meu bebê ganhar peso? Né? Ele está com um aninho e 2 e pesa 8 quilos. Né? Ele está com 1 aninho e 3 e está pesando 9 quilos. Cada bebê, tá? Ele não deve ser comparado com nenhum outro em primeiro lugar. O peso do bebê, né, que ele se encontra na data que ele se encontra, ele deve ser comparado apenas com ele mesmo, tá bem? Ou seja, como é que tá a curva de crescimento dele, tá ok? Como é que tá o comparativo dos pesos anteriores? Ele tá numa reta ascendente, tá? Mas entendam sempre, esse ganho de peso não é linear, não é constante. Mais próximo dos 12 meses, os bebês tendem a reduzir a velocidade de ganho de peso. Em alguns momentos pode acontecer de estacionar o peso ou diminuir um pouquinho de peso também. E se vocês forem ver lá na curva de comprimento, eles continuam crescendo. Tá? Então isso, por exemplo, tem bebês que aos 5 meses estão pesando o peso de um bebê de 12 meses, certo? Mas tá tudo bem,
né? O comparativo deve ser ele com ele mesmo. Um bebê, por exemplo, um da Tânia, ainda bem porque minha bebê tem 4 meses e está com 7 quilos e 62 centímetros aos 4 meses. Mas o comparativo da bebê da Tânia vai ser ela com ela mesmo. Entende? Ela nasceu com X quilos e tá ganhando peso conforme a velocidade de ganho de peso dela, certo? Então, o bebê, eles nunca devem... Porque a questão da curva de crescimento, né? A curva do peso, né? Ah, mas não está na linha verde da curva de crescimento. Não interessa. O que quer dizer a curva verde da tabela lá? A curva verde quer dizer que 50% estão em cima daquela linha verde, 50% dos bebês. E onde é que estão os outros 50%? 20 dividido em 2. 25% estão acima da linha verde e os 25% estão abaixo da linha verde. Todos os bebês, 100% dos bebês estão normais, certo? Essa curva é apenas para ter um direcionamento de onde se encontra o bebê, como é que está o desenvolvimento, tá bem, ok? Essa curva não está descendente, né? O bebê perdendo peso, obviamente que não está correto, certo? Mas essa curva está ascendente, ok, tá? Então não se preocupem com quantos gramas o bebê está ganhando por mês, por semana. Me preocupa bastante essa semana também. Uma mãe veio perguntar: Cíntia, quantos gramas o bebê deve ganhar por semana? Não calculem isso nunca, porque semanas, às vezes, se a gente quer emagrecer, por exemplo, vou fazer uma dieta, tem vezes que eu não vou perder nenhum grama por semana. E os bebês podem tranquilamente nem mexer na balança na semana. E tá tudo bem, né? Quando é que a gente vai ver o peso, né? No momento que se passar o tempo, o bebê vai acumulando, vai ganhando em crescimento. É a mesma coisa que vocês medirem o bebê de vocês na segunda-feira e medir eles na outra segunda-feira. Provavelmente não vai ter ganhado centímetros. Mas por que tem que ganhar por semana peso? Também pode não ganhar. E tá tudo bem, tá? Então, cuidem para não entrar nessa questão de ganho de peso. Quanto deve ganhar de peso por semana? Não calculem isso. Isso deixa a gente muito estressada, porque no momento em que não atingir aquele patamar que não é para atingir, não é uma regra geral, a mãe entra em pânico, que a criança pode não estar crescendo e desenvolvendo como um adequado, né? Fica frustrada, fica querendo saber onde colocar comida, onde não tem que colocar, porque o alimento da criança, dependendo da idade, até 1 aninho, é o leite, o principal alimento. Os alimentos são complementares, né? Obviamente que depende de cada criança. Então não se atucanem também com o número de colheres. Cíntia, ele só tá comendo 100 gramas. Aí hoje até uma pergunta que eu respondi pra mãe, né? Não sei até se a mãe não tá aqui. Mas eu disse pra ela, não usa balança, porque tu vai usar balança pra pesar a comida do bebê. Ela me perguntou, ele tá comendo 100 gramas, tá bom? Tudo vai depender do bebê. Não contabilizem colheres, não contabilizem gramas de comida, não contabilizem peso do bebê em balança. Isso é muito complicado, isso deixa a gente maluca. Eu não sei, quer dizer, não sei não, porque eu tive que ver o peso do Alonso, ele tá com 2,8. O Alonso deve estar com quase 13 quilos. Mas eu sei porque tem que dar prescrição de medicação na escolinha, que ele vai meio turno, por peso, né? Por peso, a quantidade de medicação, enfim, que tem que ter mensalmente. E eu sei por isso, porque ele tá... Olhem pro bebê de vocês assim, ó, ele tá saudável, tá feliz, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, é sinal que tá entrando alimento, tá saindo alimento e tá tudo bem. E que tá mamando bem, que tá comendo bem pra ele. Eu tenho um post muito importante, vocês deveriam ler, sugiro vocês que leiam. O post é: o que é um bebê comer bem? Uma coisa assim. O que é um bebê comer bem?
tá? Então olhem isso, se apeguem nisso, se apeguem em ver o bebê com vocês. Ele tá rindo, ele tá feliz, ele tá ali com vocês, ele, enfim, ele tá, né? Tá tudo bem. Não se apeguem nessas minúcias, assim. Isso não faz bem, isso não é saudável. Porque no momento em que vocês forem com uma expectativa, hoje é dia de pediatra, vou chegar lá, olhou na balança, o bebê não mexeu no ponteiro, ou mexeu 10 gramas, 100 gramas, 300 gramas e não ganhou 800, que nem no mês X lá, vocês vão se frustrar. E isso não deve acontecer. Então esse é o recado que eu quero passar para vocês. Não pesem comida, não se apeguem, né, a valor de balança. Obviamente que a gente tem a curiosidade de olhar e saber se o bebê ganhou, quanto ganhou. Isso é natural. Mas não se preocupem se o bebê não ganhou quanto vocês acham que deveria ganhar, tá? Cada bebê tem seu controle de autorregulação de energia, tanto de fome, do quanto vai comer, quanto de saciedade, quanto vai parar de comer, ou quanto vai parar de mamar. Desde o início, o bebê sabe o quanto tem que mamar, se é peito ou se é mamadeira. Não é porque começou a alimentação que ele vai deixar de saber, que ele vai perder essa autorregulação, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma resposta que me responde, por favor, ao L. Deixa eu ver a tua pergunta anterior, ao L. Não faço isso para não ficar atormentada, disse a Railane. Não faz, gente, não façam isso nunca. Eu me preocupo, várias consultorias, às vezes as mães tinham a balança ali no lado para ir pesando a comida. Primeira coisa que eu disse, bota no lixo essa balança, o que é isso? Obrigada, obrigada. Eu ficava muito preocupada, Anália. Que bom, Anália, que eu consegui acalmar o teu coração. É isso aí mesmo, fica tranquila. Uélia, meu filho tem 3 e pesa em torno de 12,5 e 13 quilos. Está bem? Tudo depende do quanto que ele foi evoluindo. Praticamente está bem. O meu tá com 2,8 e pesa 12,5. Pra mim tá bem. Ele tá bem, ele tá feliz, ele faz cocô, ele faz xixi, ele corre, ele brinca, ele pula, ele dança. Eu chego no quarto dele e diz: Eba, mamãe, tá claro? Tá claro? Sim, filho, tá claro, vamos começar o dia. Eu vou me preocupar porque ele tá pesando 12 quilos e sei lá quanto. Jamais. Ele tá super bem, ele come saudável, o quanto que ele quer, o volume de comida é com ele, sempre foi e sempre vai ser. Isso eu sempre deixo bem claro para ele já entende. Eu ensino também ele a dizer agora, né, que ele tá satisfeito. Filho, quando tu não tiver mais com vontade de comer a tua comida, tu diz assim: mamãe, estou satisfeito. Aí ele já me diz: mamãe, estou satisfeito. Muito bonitinho de ver. É isso aí, pessoal. Então não se fixem nisso, tá? Lili Freitas, meu bebê tem 1 mês. Tem 5.400. Nossa, que fofura, coisa mais querida. Tânia, ainda bem porque minha bebê tem 4 meses e pesa 7.200. Essa eu já tinha lido. É isso aí, pessoal. O filho de vocês, ele é comparável somente com ele mesmo, com mais ninguém, né? Às vezes as mães... Voltou. O pediatra disse que tá preocupado, né? Até alguma outra mensagem que eu recebi agorinha ali no direct. Tem centenas de mensagens ali, até eu vou respondendo você sempre que dá, tá? Mas não se preocupem se eu não responder de imediato. O meu bebê ganhou 150 gramas, uma coisa assim, e a pediatra ficou preocupada, mas ele ganhou 3 centímetros. Gente, tá tudo bem, tá tudo bem. A Priscila perguntou aqui, meu bebê só quer comer com celular agora. Para ele perder peso, eu dou o celular. Para ele perder peso, eu dou o celular. Para ele não perder peso, né? O que faz? O celular, Pri, não é... O celular, isso é considerado uma distração. Tu não vai fazer ele aprender a comer oferecendo o celular. No momento, a questão do bebê no momento da alimentação é como se fosse, né? Sem falar em termos técnicos aqui, mas é como se fosse dividido em duas partes a questão da atenção. Atenção plena, no momento em que tu distrai o bebê com alguma coisa, ele não aprende a comer. Ele não vai comer por conta própria, ele vai desenvolver inclusive uma associação negativa com o alimento. Retira já o celular do meio, né? Esquece, come junto com ele, mostra que tu tá comendo,
Mostra que tu é exemplo, tá bem? Ele não vai comer além da capacidade dele, tá? Sem celular. Com celular, ele pode comer além da capacidade dele e perder a autorregulação tão perfeita de energia e saciedade que o bebê tem. Retira já, esse não é o caminho, tá bem? Minha filha ali, a Lima. Minha filha tem 7 meses e tem 7,875. Ok. É o peso dela com ela, né? Sempre comparar ela com ela. Railane, minha filha tem 1 ano e 4 e tem 10,800. Só que não come bem quando está gripada. Nenhum bebê, olha, dificilmente algum bebê come bem quando está gripadinho. Eles ficam sem cheiro, sem paladar, enfim, às vezes até em estado febril um pouquinho, dependendo da situação. Eles acabam reduzindo, né, a ingestão alimentar super normal. Depois eles tendem a compensar o que não foi ingerido. Então, isso eles têm essa autorregulação perfeita, tá? Não se preocupem, porque é dias de greve de fome e dias de banquete, aquele meu post lá tão bacana que o pessoal adora e eu também. Essa sacada foi muito boa, né? Porque é assim que eles se autorregulam lá. Então, deem uma olhadinha no post também, versão 2, né? Que eu tinha um e tenho 2. Foi agora que eu fiz ele. Então, dias de greve, de fome e dias de banquete. E assim eles vão indo e ficam super bem, tá? Bom, esse peso foi quando fui na pediatra há 1 mês. Ok, Railane. Então tá, pessoal, essa é a dica. Quem chegou agora por último, eu vou ter que sair porque eu vou entrar agora numa outra reunião. Eu vou deixar salva aqui a live, tá bom? Aproveitem essa dica que é pra vida de vocês, pra vocês não se atucanarem com peso de bebê em balança, com contar colheres, com contar gramas, enfim, isso é o menos relevante possível, tá bom? Beijo pra vocês, até mais!